Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Eu peço a vocês que sigam nas redes sociais, @Triciatados, no YouTube, programa Triciatados, curta, comente, compartilhe, acione o sininho para saber quando chegam novos programas. Nós temos novos vídeos todos os dias. Sigam-nos nas redes sociais para ver os cortes, para pegar os links. E hoje a gente tem no programa a continuação de um papo, né, super informativo com as Amazonas no tatame. As maravilhosas Amanda Pinheiro e Sansei Juliana. Meninas, nós falávamos aqui a respeito da defesa da mulher, da violência que ela não percebe que está chegando. Sansei, conta um pouquinho quais são os sinais de violência física que a mulher pode identificar, os primeiros sinais de violência física. Pois é, no início do programa, né, de ontem, nós comentamos que no relacionamento, né, já de namoro, já começa aqueles empurrões, né, às vezes até um tapazinho sem querer, um tapinha na mão, um puxão, uma mobilização na parede, né? Aquele encostão na parede, né? Então, uma sacudida. Sacode. E às vezes chega até mesmo a sufocar, e ali aquela brincadeira, não, me desculpe. Então, assim, a pessoa não recebe como uma violência, né? Que, estava estressado, eu que causei, mas assim, às vezes a gente... E muito homem utiliza a política do morde e assopra, né? Exato. Sim, é isso que eu... Muitas vezes começa aquela agressão, o degladeio dos dois, né? Porque claro que uma mulher que é reativa, ela vai, né, se autodefender. E aquela que é boba, que fica com medo, ela se retrai. Então, na defesa pessoal, que no caso, o que eu me represento hoje, o jiu-jitsu, que eu indico muito para as mulheres, né? Porque já me perguntaram assim, qual é a melhor defesa pessoal para uma mulher? Tem o boxe, tem taekwondo, tem muay thai, tem várias lutas. E qual, né, uma vez, logo de início, me perguntaram, qual que você acha a melhor defesa pessoal para uma mulher? E eu fui, de fato... Qualquer uma que faça com que ela se defenda, né? Então, isso eu poderia respondê-la isso, mas eu disse, eu vou ver e vou lhe responder com segurança, e fui buscar isso. Então, hoje, com segurança, eu te digo que a melhor defesa pessoal para a mulher é o jiu-jitsu. Por que o jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu é uma luta de chão. E geralmente uma mulher vai ser estuprada numa cama, num chão, numa vegetação, numa superfície. Numa superfície que... Ela é lançada, né, contra o chão. E ali ela vai ser sufocada, ela vai ser mobilizada, ela vai ser existe puxão de cabelo. Vai ser arrastada no chão. Então ali a mulher, quando ela aprende a defesa pessoal no chão, se defender, não que ela vá degladiar com um homem maior que ela, mas ela vai saber onde atacar o homem, aonde agredi-lo e correr. Para ter uma ideia de como a defesa pessoal é importante, e para mim deveria ser matéria obrigatória nas escolas, né? Principalmente para todo mundo, para meninos e meninas, mas as meninas ter a técnica é tão importante. Vocês sabem que a gente apresenta também aquele podcast Além do Crime, e a grande maioria, né, dos crimes praticados são os crimes contra a mulher, infelizmente. São os crimes contra a mulher. E aí a gente observa que, por exemplo, estávamos estudando um dos casos, o caso da chacina de Sorriso, no Mato Grosso, onde o agressor, né, o assassino, ele já tinha tido uma tentativa de cometer a mesma coisa. O modus operandi dele era o mesmo, ele estuprava e depois ele matava para apagar o registro, né, para que aquela testemunha não vivesse. Só que, quando ele tinha feito o mesmo que ele fez e obteve o êxito em Sorriso, que ele tirou a vida de 4, né, de 4 mulheres, de uma criança até uma mãe, né,
de 45 anos, né? Todas mulheres que não sabiam se defender. Ele tentou numa mulher anteriormente, né? Em Lucas do Rio Verde, e ele não conseguiu matá-la, porque ela soube se defender, segurar a arma, né? Reverter aquela história. Então, assim, essa mulher anterior, ela poderia ter o mesmo fim trágico. A defesa pessoal salvou a vida dela, né? E se as autoridades tivessem dado mais atenção àquele quase crime, porque em muitos casos, quando não há morte, o crime não é investigado da mesma maneira, né? Ele não é investigado. Precisa que alguém morra, precisa que famílias sejam destruídas. E não adianta nós termos um discurso de que o enfrentamento à violência contra a mulher é necessário, é urgente, é para ontem as políticas públicas, se quando uma mulher denuncia, se quando uma mulher sofre uma ameaça, eu tenho que esperar essa ameaça ser concretizada para que, como polícia, eu haja, para que, como judiciário, eu penalize aquele agressor, aquela pessoa que ameaçou. Né? É notório ver o comportamento de mulheres retraídas, mulheres que sofrem ameaça retraídas em virtude da ameaça que sofreram. Né? E na maioria das vezes só estava ela e o agressor. Não há testemunhas. Muitas vezes as mulheres sofrem violência sexual até dentro de casa e procuram a briga até na família. Mãe, olha, eu estou sendo agredida com tais práticas, e diz assim, minha filha, mas é seu marido. Não recebem o acolhimento. E normaliza isso. Exato. Até que em um momento, essa violência tire a vida daquela pessoa. Atendi outro dia uma mulher que há anos casada e é estuprada à noite enquanto dorme. Né? Ela tem um dia super cansativo, trabalha fora, e à noite, no momento que ela tem do descanso, porque ela tem um momento de intimidade com o marido, mas ele sente prazer no momento em que ela está dormindo. Já é uma mente doentia, a prática. Gente. Já é um indicativo de uma mente doentia. Porque se você quiser ter intimidade com a sua mulher, você vai entrar em acordo. Com certeza. Né? Você vai entrar em acordo. O momento tem que ser prazeroso para ambos. Não no momento que ela está dormindo. Exato. Está ali totalmente vulnerável. Da mesma maneira que se uma mulher agredir um homem dormindo, também ele está em estado de vulnerabilidade. Exato, sem a possibilidade de autodefesa. E o projeto As Amazonas no Tatame, que é um workshop, né, que será realizado no dia 17 agora de agosto, é um mês alusivo ao combate à violência contra a mulher, tá? Está voltado justamente para essa temática, o Agosto Lilás, essa temática de enfrentamento à violência contra a mulher. E no dia 17/8, nós realizaremos o workshop ali na quadra da Escola de Samba Dança de Ciganos, na Cachoeirinha. Na Cachoeirinha, gente, fácil para todo mundo. Tem um mega terminal de ônibus na Cachoeirinha. Exato. Todo mundo tem acesso a chegar lá. É um evento gratuito. O que a gente está pedindo como entrada, em troca de todo o conhecimento que será transferido e toda a técnica que a Sansei Juliana vai transmitir ali para a gente, conhecimento jurídico e conhecimento na área financeira com a Roberta Veras, é que os participantes, né, ofertem ali, doem 1 quilo de alimento não perecível ou materiais de higiene, shampoo, sabonete, desodorante, que será revertido para o Instituto Asmanas, para as mulheres assistidas pelo Instituto, que são mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social. Mas se você estiver numa situação de vulnerabilidade também, não é por isso que se você não tiver 1 quilo de alimento, um shampoo, um sabonete para doar, não é por isso que você vai deixar de frequentar. Ao contrário, principalmente, você é convidada e você, principalmente, é a que vai ser assistida com a doação dessas outras pessoas. É para você que isso vai funcionar. Vai funcionar para prevenir que novas vítimas, mas para você também estar aprisionada num relacionamento que não tem uma rede de apoio, você vai encontrar nelas.
Então, né? eu quero dizer assim, mais uma novidade que vai ter no workshop também, que vocês estão convidados a participar. Nós teremos exposição de empreendedoras, né, colocando o seu empreendedorismo ali feminino, com vários produtos, né, amazônico, produtos de artesanato indígena, material de perfumaria, vai ter alimentos também, Gente, culinária. é muito importante que uma mulher tenha uma renda, qualquer Isso. renda. Não necessariamente que você precise sair de casa se você tiver filhos pequenos, mas que você tenha uma renda. E o nosso intuito com a rede de empreendedoras é justamente mostrar à mulher a importância da independência financeira, que ela pode empreender, ela tem essa capacidade, porque essas mulheres que estão lá são mães solo, tá? Que tem uma dificuldade maior de ser inserida no mercado de trabalho, Certo. porque tem que prestar cuidados necessários às suas crianças e empreenderam. Porque pai não deixa de trabalhar porque tem filho pequeno, não. Mas a mulher deixa. Mas quem é que dá emprego para uma mulher com filho colado? E quem é que pode trabalhar e deixar uma criança sozinha em casa? E aí, quando você quer colocar uma criança numa creche, o genitor que não acompanha o desenvolvimento da criança, ele acha que é caro, Exato. né? Então, o que que acontece? Acontece que muitas mães, elas são obrigadas a empreender como única forma de sustento, porque elas não têm condições de ter acesso a uma creche, o pai não vai deixar de trabalhar para cuidar delas, né? Elas têm que criar seus filhos, mas elas precisam ter alguma renda. E aí é que essa rede de mulheres que se ajudam, né? Que indicam os caminhos do empreendedorismo, que indicam o seu networking, a sua lista de clientes, que dão mulheres que ajudam outras mulheres, vão estar nesse momento, nessa data, né, que estão todas super bem recebidas, na quadra da escola de samba, Andanças de Ciganos, na Cachoeirinha, que é um lugar ótimo, porque tem um terminal de ônibus excelente. De fácil acesso, fácil localização. E a ideia é essa: fortalecer mulheres para se prevenir a violência, combater a violência, aquelas que já estão no contexto de violência, saber que é possível se libertar de um relacionamento abusivo através da dependência financeira, que é possível repelir uma agressão com o uso da devida técnica de defesa pessoal, que é possível você proteger os seus direitos patrimoniais dentro da relação abusiva, tá? Você entender o que é violência, as medidas cabíveis de proteção e, além disso, também estimular, ajudar, formar aquela rede com as mulheres empreendedoras ali, incentivando, que são mulheres maravilhosas, mulheres batalhadoras. Temos mães atípicas ali também, que precisam se dedicar ainda mais. A gente vai pedir um minutinho de intervalo, porque esse tema, ele não pode ser falado em um segundo, né? A gente volta já já com mais dessas mulheres maravilhosas. Continuando aqui com Amanda Pinheiro e Sensei Juliana, falando mais sobre esse evento que é Amazonas no Tatame. A doutora Amanda, a senhora falava a respeito da mãe atípica, né? A mãe atípica, ela é super mal compreendida, né? Sim. Fala um pouquinho mais do que é ser uma mãe atípica. A mãe atípica é a mãe da criança com deficiência. Seja uma deficiência física, seja uma deficiência intelectual, uma neurodivergência, tá? Na formação daquela criança. E o que acontece? Na maioria, desculpa, o normal seria chamar de família atípica. Mas só que um percentual muito grande dessas famílias se destroem, né? E fica tudo ao encargo da mãe. Exato. Né? Poucos pais levam adiante a criação de uma família atípica. Os pais abandonam essas crianças e aí essa mulher se vê numa situação de se desdobrar
não só para educar uma criança atípica, uma criança dentro dos contextos, dos padrões normais, mas uma criança que precisa de uma terapia especializada, uma criança que precisa de um medicamento que é mais caro, uma criança que precisa de um acompanhamento com um neuropediatra, e tudo isso tem custos. Tudo isso demanda tempo também. Demanda tempo, dedicação, custo. Às vezes, essa mulher, muitas delas é impedida de trabalhar. Quando essa mulher não tem uma profissão, não é uma profissional liberal, não tem uma formação acadêmica como eu. Sou mãe atípica, mas sou uma profissional liberal, tenho uma formação em direito. Essas mulheres, às vezes, não têm essa oportunidade. Assim, tem suas dificuldades, né, Amanda? Tenho minhas dificuldades. Quantas vezes precisou desmarcar compromissos por questões das crianças apresentarem... Exato, né? 3 vezes por semana, o meu filho atípico, ele tem terapia especializada logo pela manhã, então... Ou seja, esse momento você não pode trabalhar, você não pode monetizar aquele momento, porque você já tem esse compromisso. E essa criança é prioridade dessa mãe. Sim. Então, o meu dia só começa depois que termina a terapia dele. E tem muitas que, assim, a família não acolhe. Porque muitas foram mães solteiras, a criança nasceu com uma neurodivergência e os pais, os avós dizem assim, você procurou, Exato. você assuma, né? Quem te mandou... Ou não procuram se inteirar daquele mundo diferente do que eles estão habituados, do que aquela criança precisa, né? De como tem que ser o comportamento, que a família toda tem que se adequar e a necessidade da criança e não a criança a necessidade daquele ambiente, daquele contexto. E essas mulheres que estão lá participando e que participarão do workshop As Amazonas no Tatame, no setor de empreendedorismo, nós temos mães atípicas lá, uma delas é a Tainara. Com certeza, em todos esses eventos de empreendedorismo feminino, a gente vai encontrar a mãe atípica, né, doutora? Sansei Juliana. E eu sou uma mãe atípica também. Também, eu sou uma mãe atípica. Vamos lá. Vocês, com certeza, para formarem esse grupo, Amazonas no Tatame, vocês devem ter afinidades, semelhanças. Vocês se encontraram aonde? Então, na atipicidade dos filhos? Na verdade, como eu já comentei, eu fui a idealizadora do projeto As Amazonas no Tatame. E foi a primeira edição ano passado. Com isso, eu visei mulheres maravilhosas. A Amanda, eu conheci ela num evento que eu fui convidada pela capitã Franci, e conheci a Amanda. E eu fiquei maravilhada pela causa dela, foi aí que eu conheci o Instituto Asmanas. E como ela defende as mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então, daí eu vi a afinidade do projeto com a pessoa, a doutora Amanda Pinheiro. E daí a questão financeira, que é a maior causa da mulher em ficar num relacionamento abusivo também, que é o que nós já conversamos, a Roberta, né? A Roberta Veras, que é educadora financeira. Gente, porque se a mulher for financeiramente independente, ela fica num relacionamento por opção, não por necessidade, né, doutora Amanda? Ela tem a opção, desculpa, Ju, ela tem o poder de escolha. A opção de escolha que uma mulher dependente financeiramente não tem. Doutora Amanda, você foi vítima de violência doméstica, né? Exatamente. E você também foi? Isso que uniu nós três. A Juliana, quando idealizou o projeto, ela queria preparar mulheres contra a defesa pessoal. Quando ela me conheceu e, em seguida, a Veras, ela quis equipar esse workshop, tá? Com outras técnicas, com outros conhecimentos, que ajudassem no fortalecimento dessas mulheres. Porém, nós identificamos nessa relação, nesse contexto, que as três haviam vivenciado a violência doméstica. As três? As três, de forma... Olha, gente, nós estamos falando de 3 mulheres maravilhosas, que têm uma profissão, que têm uma carreira consolidada, e as 3 viveram situações de violência doméstica. Imaginem aquela menina que foi mãe muito cedo, que casou muito cedo, que não teve a oportunidade de fazer
de construir a sua vida independente. Exato. Né? E dentro desse contexto da violência doméstica, umas vivenciaram a violência psicológica, a violência patrimonial, por isso se especializou na educação financeira, tá? Para ter esse entendimento, essa independência e trabalhar essa independência nas mulheres. A Juliana, eu também, outras vivenciaram a violência física, tá? Sim. A violência patrimonial que as mulheres desconhecem e que a Vera vai trabalhar muito bem isso e tô lá para dar o suporte que ela precisa. Então, isso nos uniu. Isso nos uniu, porque nos fez entender ali que as três haviam passado por essa experiência. Gente, uma dica que eu queria dar para vocês é com relação a relacionamentos, né? Nós conversávamos aqui antes do programa com relação a determinados homens. Todo mundo sabia que ele não era o que devia ser, mas ninguém alertou. É muito importante que vocês que estão iniciando um relacionamento, torne esse relacionamento público, para que todas as pessoas que saibam da história pregressa desse rapaz possam ter tempo de se aproximar e te alertar. Outra coisa também, você que sabe, né? Você não passe pano, né? Não passe pano. Talvez nem se identifique, né? Tem uma experiência que eu posso compartilhar que após 10 dias de casada, né, recebi no Facebook uma mensagem dizendo quem era a pessoa, só que eu já estava casada. A mensagem foi enviada 20 dias antes do casamento. Desconfie muito desse homem que não quer expor o relacionamento de vocês, tá? Aquele homem que diz assim, não, nosso relacionamento fica só entre nós. Só interessa a nós. Só interessa não a nós. Publicita. Você quer fazer, ganhar like com tudo, quer me expor, eu não gosto de me expor. Não é uma questão de exposição, é uma questão de proteção. Se você sabe quem está se relacionando com quem, provavelmente as pessoas vão te dizer tenha também, desconfie daquela pessoa que quer casar secretamente. Que quer casar logo. Que quer casar logo, com muita pressa. Que, não quero fazer uma festa para celebrar o casamento. Não vive os processos do relacionamento. Pula fases, sabe? Já quer te prender. Gente, antigamente existia muito bem definido o início do namoro, o noivado, que era a preparação para o casamento, e o casamento. As pessoas que pulam essas fases, que têm muita pressa, que não querem te apresentar para os amigos, que meio que não tem história, que não tem passado, que querem, por exemplo, casar, que a sua família vive fora e você só vai conhecer a família dele por ocasião do casamento. Tudo isso são bandeiras vermelhas para você ver que aquela pessoa tem algum passado a esconder, né? Pessoas normais, elas podem não gostar de exposição, mas um momento ou outro, elas vão se permitir, né, estar em lugares públicos com você, aparecer em fotografias, né, conviver com os teus amigos, te apresentar para os amigos dela, né, conhecer a sua família, mostrar, apresentar a sua família, a família dele para você. E uma dica importante, Trícia, que você falou. Às vezes as pessoas se silenciam, não falam, não comentam sobre quem é aquela pessoa, né? Porque, não vai ouvir, ou então vai pensar que eu tô com ciúme, ou que eu tenho algum interesse. Aquela história de briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete sim. Mas já colher, alerta. Geralmente, é a salvação da mulher. É a salvação. E já alerto as mulheres, queridas, onde há fumaça, há fogo, tá? Se há alguma
história de que aquela pessoa possa ser abusiva, se destratou uma mulher anteriormente. A maioria desses caras, quando se envolvem, falam muito mal das ex. A gente não tá falando que isso é generalizado, Olha, tá? todo mundo Que não há tem, exceções. todo mundo tem ex. Mas o homem digno, o homem decente, ele não fala mal da ex. Exatamente. Tá? Eu conheço milhares de ex, né? Que são super respeitadas por seus ex-parceiros. Não, ela era uma grande mulher. Eu sou ou ela amiga dos familiares até hoje, tá? Eu tenho namorados contados, tá? Os namorados que eu tive. Um perdi, né? Por um acidente. Sou amiga da família até hoje. O outro já casou, é um grande amigo meu. E a família até hoje. Até hoje tá aqui, né, amor? Exatamente. Então, é uma família que eu ganhei. Exatamente. Que eu fui acolhida. E olha só, eu também sou amiga de todas as ex do meu marido. Uhum. Entendeu? E o meu marido, como os ex-maridos da Amanda, um que Deus levou, infelizmente, Sim. né? Também reconhecem a Amanda como família. Isso é a característica do homem digno. De um relacionamento saudável. Do relacionamento. Acabou porque tinha que acabar? Ok. Mas existe respeito, né? E mulher, se o seu namorado, tá? Existe uma história de uma ex que tá questionando direitos alimentares Amanda, dos filhos. Amanda, a gente vai ter que abrir um novo programa, porque isso Vá é atrás. muito importante. Muito importante. Gente, começou a namorar alguém, descobriu que ele tem processos por pensão alimentícia de filhos menores, abra seu olho, porque isso pode recair contra você. A gente vai se despedir desse programa, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso com a doutora Amanda, advogada, especialista na causa da mulher. Assistam o programa de amanhã, porque isso não vai caber nesse finalzinho. Um beijo para vocês e até amanhã.